capítulo de número 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 7. Está logo depois de Samuel, depois de Reis, antes de Esdras. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo de número 20. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar minha gratidão, primeiramente a Deus, por essa rica oportunidade e por esse grande privilégio de poder estar retornando a esta casa de oração em tão pouco tempo. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória para todos sempre. Ele é o motivo de estarmos aqui. Não viemos aqui para olhar ninguém, reparar ninguém, mas o nosso motivo é como Paulo disse em Romanos 11:36. Por causa dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o motivo de estarmos aqui. Estendendo minha gratidão ao anjo dessa casa, que Deus separou para este tempo, para esta administração. Pastor Elias, do Livramento, muito obrigado pelo carinho, por me receber uma vez mais. Agradecendo também ao Robert, que eu não sei onde ele foi, que jogou fumaça no chão, desapareceu. Deus abençoe a vida dele, a qual entrou em contato comigo para que aqui eu estivesse mais uma vez. Como repararam, a Axa Manu não está comigo, quase que eu grito glória a Deus, mas ela está com a mãe, pois a Axa estava quase virando itinerante junto comigo, e aí o conselho tutelar mandou uma mensagem para a mãe e disse, vou atrás de tu, a Axa está faltando muita aula, e eu disse, vai nada, eu chego primeiro. E aí a mãe voltou do Rio para ficar com a Axa, apesar que a mãe ficava nessa lá e cá. Minha sogra continua ainda acamada, e por isso que no final deste culto que estamos prestando a Deus, você vai me ajudar, mas eu não trouxe livro, porque graças a Deus acabou, mas eu sei que você é crente, se tem uma coisa que crente faz, além de ler e estudar, é comer, e come bem, né? Então eu vim preparado para vocês, tá bom? No final você passa lá e me ajuda. Capítulo 7 de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20. Quem encontrou, diga, eu cheguei. Diz assim, os filhos de Efraim foram Sutela, de quem foi filho Berete, de quem foi filho Taete, de quem foi filho Elada, de quem foi filho Taete, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, Ézer e Eliade. Foram mortos pelos homens naturais de Gade, quando desceram para tomar o seu gado. Versículo 22, pelo que Efraim, seu pai, chorou por muitos dias, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois, juntou-se com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e ele o chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Zera, que edificou a Bet-Horon, abaixo e a alto, como também a Uzem-Zera. Refa foi seu outro filho, Resef seu filho, Tela seu filho, Taã seu filho, Ladã seu filho, Amiúde seu filho, Elisama seu filho. Volte seu olhar para o versículo 23. Olhando para o versículo 23, eu conto de 1 até 3, e os irmãos, de acordo com as suas versões, citando somente o versículo de número 23, bem forte, bem vivo, bem vibrante. Vamos lá? 1, 2, 3. Poder se sentar, deixa a Bíblia aberta, não feche, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar ouvindo Deus falar aos nossos corações. Queridos, o primeiro livro das Crônicas, assim como também o segundo livro das Crônicas,
presume que o escritor foi o escriba sacerdote Esdras, o mesmo que tem um livro com o seu próprio nome, Esdras. Por qual motivo Esdras vai receber a autoria da escrita de primeira e segunda livro das crônicas? Por causa dos dois últimos versículos que vão aparecer no segundo livro das crônicas. Ao terminar de ler esses dois últimos versículos, você então vai começar o livro histórico de Esdras. Esdras, quando começa o seu livro, os dois primeiros versículos é idêntico ao final dos versículos das crônicas. Esdras escreve o primeiro e o segundo livro das crônicas com um propósito. E é interessante observar que Esdras, da mesma forma que Neemias, da mesma forma que Ageu, não receberam da parte de Deus uma instrução de Deus, diretamente de Deus, ou através de algum profeta ou anjo, para poder fazer o que estão fazendo. Você conhece a história, Neemias o copeiro, ao ouvir a triste história da sua cidade natal, a saber, Jerusalém, se pôs em oração e em jejum, e depois do período de jejum, ele foi para a cidade de Jerusalém, a fim de restaurar as portas e as muralhas de Jerusalém. Da mesma forma, Ageu observou que o templo de Jerusalém estava indo muito mal em sua reforma, e então Ageu, juntamente com Zorobabel e Josué, começaram a convocar o povo, sem Deus ordenar, a eles acreditarem que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Percebe que tanto Neemias como Ageu percebem uma necessidade. Neemias observou: a necessidade do meu povo estamos vulneráveis, não tem muralha, ou seja, não tem limite para o inimigo, não tem porta, ele entra, faz o que quer. Mas Neemias, sem Deus mandar, sem o Espírito Santo tocar e dizer, vai, mas ao observar a necessidade do povo, ele se colocou na brecha e se pôs à disposição. Da mesma forma, Ageu. E Esdras não fica de fora. Em momento algum você vai ver ou ler que o escritor de 1ª e 2ª Crônicas recebeu uma ordem de Deus para poder trazer a história do povo novamente escrita. Se você puder na sua casa, se você puder no seu momento de folga, leia pelo menos o primeiro livro das crônicas, mas eu já resumo para você, o capítulo 1 até o capítulo 10, é um resumo muito rápido. Por que rápido? Porque a única coisa que você vai ler nesses 10 capítulos de 1ª Crônicas é fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou. Se a sua versão bíblica for a Nova Tradução Linguagem de hoje, você vai ler isso aqui. Fulano foi pai, fulano foi pai, fulano foi pai, fulano foi pai. Afinal de contas, são tudo crente. E se tem uma coisa que crente gosta de fazer, é muito filhos, né? Crente não faz filhos, crente faz uma congregação, departamento. Tem que levar a sério, crescer e multiplicar. Então, como você já sabe, o livro das crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 10, você não vai ler nada diferente, a não ser desde Adão até o nascimento do rei Davi, que fulano só gerou filho, gerou filho, gerou filho, gerou filho. Por qual motivo? Esdras está percebendo uma necessidade. Qual é a necessidade? A história do povo hebreu quase se perdeu no período de 70 anos, cativeiro, e por causa do cativeiro babilônico, a história, a linguagem, a cultura,
a escrita do povo quase se perdeu nesse período de tempo. Então, Esdras, observando essa necessidade, Esdras se põe em disposição a restaurar, a reformar a história do seu povo. Sua Bíblia está aberta? Quero crer que sim. No capítulo 7, se a sua Bíblia não for a King James Slim, ou qualquer Bíblia Slim, na certa, na sua versão bíblica, no capítulo 7, tem a divisão de versículos, e você vai perceber que no versículo 14 e no versículo 20, tem dois jovens, um se chama, logo aí, está escrito em negrito, um escuro bem forte e maior, chamado Manassés, e logo depois, Efraim. Mais acima, você vai encontrar outros nomes ainda no capítulo 7, e são eles, Isacar, Benjamim, Naphtali, e por último aí no capítulo 7, o nome Aser. Então aí você tem aí pelo menos 6 nomes no capítulo 7, que vão fazer essa divisão de versículos do capítulo 7. Quem são esses homens? Isacar, Benjamim, Naphtali, Manassés, Efraim e Aser. Para você entender isso, olha aqui para mim, por favor. O escritor, no capítulo 7, ele está fechando a genealogia da casa de Jacó. Da casa de quem? Da casa de quem? Jacó. Ele começa no capítulo 3 a falar da casa de Jacó. No capítulo 4, eu não sei o que passou na cabeça dele, não estava do lado dele, então não sei te explicar, mas no capítulo 4 ele trava sobre a casa de Jacó, e no 5 ele volta de novo, falando da casa de Jacó. Perdão, no capítulo 3, no 2 ele começa, no 3 ele trava, e no 3 ele trava, e no 4 ele volta de novo para a casa de Jacó. E no capítulo 7, ele vai finalizar o que ele começou no capítulo 2, a falar da casa de Jacó. Só tem um pequeno detalhe. Você está aí? Diga amém. Amém. Qual é o pequeno detalhe? Se no capítulo 2 ele começou a falar da casa de Jacó, e as cabeças da casa de Jacó, a saber, os filhos de Jacó, o versículo 14, versículo 20, tem 2 rapazes que, na minha primeira observação, não deveriam estar aqui nesta casa. Quem? Manassés e Efraim. Vamos lá. Qualquer um que frequenta a escola bíblica dominical sabe responder essa pergunta. Qual? Manassés e Efraim é filho de quem? José. Não é filho de Jacó. Até então não é. Então, se Manassés e Efraim é filho de José e não de Jacó, por que que eles aparecem na descendência dos filhos de Jacó? Vamos lá. A primeira vez que Manassés e Efraim aparecem na Bíblia é quando seu pai, estando no Egito, ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó troca o seu nome para Safenate Parneia, dá uma menina chamada Azenate de casamento, de presente. Os dois se casam antes da grande colheita, ou também chamada de vacas gordas do Egito, 7 anos. Esses dois, José e Azenate, vão gerar 2 meninos. Gênesis capítulo 41, versículos 50 a 52. O nome dos dois qual é? Manassés e Efraim. Guarda isso, não esquece o que eu te falo. Manassés e Efraim não carregam história própria. Manassés e Efraim carregam a história do seu pai. Porque aonde Manassés e Efraim vai, o povo lembra da história do pai, só em lembrar do nome dos filhos de José. Os meninos aparecem de novo, ainda adolescentes, ainda solteiros, em Gênesis capítulo 48, quando Jacó está doente e cego, e Jacó dá uma ordem: me levem na casa de cada um dos meus filhos. E lá vai Jacó.
Ele vai na casa de Judá, vai na casa de Simeão, vai na casa de... e vai indo. Quando chega na casa de José, Gênesis 46, ele diz assim para José, uma forma poética, diante do filho cego, e Jacó diz: José é como uma planta frutífera, plantada junto ao ribeiro de águas vivas, cujas muralhas tentaram impedir o teu crescimento, mas você cresceu e floresceu. Glória, glória, glória. É uma poesia, mas não deixa de ser uma profecia. Jacó está dizendo para o filho: você nasceu para dar certo, plantado no lugar certo, mas levantou muralhas. E quem eram essas muralhas? Inveja, ciúme, contenda, porfia. Mas aí Jacó diz: nem essas muralhas de inveja, de ciúme, de contenda impediram o teu crescimento. Pelo contrário, só te ajudou a crescer e a florescer. Glória. Me ajude aí, que eu sei que você é pentecostal. Faz um carinho na pessoa mais próxima a você. Implica com ela. Flávio, eu não gosto disso. Eu não perguntei porque eu sei que tu não gosta. Então faz um carinho na pessoa mais próxima, sacode ela e diga: os invejosos não vão atrapalhar o que Deus tem com você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Ah, Flávio, você não tem noção do que fulano fez. Não sei, não quero saber, e eu quero te dizer: não acredite no que fulano fez. Ah, Flávio, tu não sabe o tamanho do despacho, tu não sabe o tamanho do trabalho. Não sei, não quero saber, eu só sei de uma coisa. Neemias capítulo 8, o meu Deus é tão poderoso que Ele transforma maldição em bênção. Tem lá campanha de quebra de maldição. Tem outra campanha sobre revelando o que o diabo fez, desfazendo a obra do inimigo, tomando de volta o que é meu. Irmão, não quero nem saber o que estão fazendo. Eu só sei de uma coisa: se Deus está na minha vida, o diabo não vai ficar levando crédito. Como assim? Tem gente que dá mais crédito para o diabo do que para Deus, porque vive dizendo: o diabo está furioso. Quando é que não está? Ah, o diabo se levantou contra mim. Quando é que não se levanta? Ah, o diabo está usando fulano para falar da minha vida. Quando é que não usa? Usa até obreiros. Mas Deus te trouxe hoje para lhe dizer: ó santo, maior é Deus na tua vida. Sacode aí o braço do amigo, da amiga, diga: para de dar crédito para o diabo. Maior é Deus na sua vida. Quantos aqui tem Deus? Quantos servem a Deus? Quantos acreditam nessa palavra? Os meninos ainda estão adolescentes. Jacó cego, na presença do filho. De repente, ao terminar de liberar uma palavra para José, Jacó diz assim Jacó diz para José: a partir de hoje, Manassés e Efraim não são mais teus filhos. Opa, peraí, pensa comigo. Manassés e Efraim é filho de José.
Só que Jacó está dizendo, a partir de hoje, não são mais teus filhos. Ué, esse menino agora não tem pai? Aí Jacó diz assim, a partir de hoje, Manassés e Efraim são meus filhos. São filhos de quem? De Jacó. Vamos lá, eu sei que você gosta de Bíblia, me responda. Quantas tribos Israel possui? Quantas tribos? Quantas? Eu pensei que você gostava de Bíblia. Ezequiel capítulo 48, Ezequiel capítulo 48, está a lista das tribos de Israel. Não são 12, são 13 tribos de Israel. Josué capítulo, quem me ouve diga amém. Josué capítulo de número 16, quando Josué chega em Canaã, e ele vai olhar as listas que Moisés passou para ele, para repartir as terras, você vai ler novamente, não é 12 tribos, são 13 tribos de Israel. Por quê? Por causa da adoção de Jacó, Manassés e Efraim também se tornaram uma tribo. Por quê? Porque estavam debaixo da cobertura paterna de Jacó. Presta atenção, como Deus tem uma aliança, não é com José, Deus tem uma aliança com Jacó, e a aliança que Deus tem com Jacó é: abençoarei você e todos os teus filhos. Ou seja, quem estiver debaixo da tua cobertura, vai estar debaixo de uma poderosa bênção. Glória, glória. Eu acho que eu vi uma criança indo lá fora, eu acho. Eu só acho. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Então você percebeu que Manassés e Efraim entram na lista da descendência dos filhos de Jacó, porque Jacó adotou os dois meninos. Só tem agora um outro detalhe, que eu não posso deixar passar despercebido nesse culto de família. Qual? Os dois meninos estavam na mesma casa, mesmo ambiente, mesmos pais, e os dois aprenderam 3 lições diretamente do pai, dentro de casa. A primeira lição foi quando o pai ensinou para os dois meninos o significado do nome Manassés. E qual é o significado do nome Manassés? Deus apagou a dor do meu passado. Presta atenção, Deus não apagou o passado, Deus apagou a dor que foi causada no passado. O que José está ensinando para os filhos, nunca esqueça dessa lição. Qual lição? O Deus que você serve tem tanto controle da tua história, que Ele permite certas pessoas passarem pela sua história. E quem são elas? Pessoas que vai te fazer chorar, pessoas que vai te decepcionar, pessoas que vai te entristecer, e por causa delas, você vai guardar mágoa de rancor, vai querer se vingar. Aí vem Deus e diz: não, você não entendeu, essas pessoas que eu permiti passar na tua vida, te decepcionou, te magoou, causou ferida, mas eu permiti para você entender que eu sou Deus, que abro ferida, mas também fecho a ferida. Por causa de pessoas e por causa da decepção, tem gente que não frequenta mais certo ambiente, porque logo pensa: é reunião de família, é dia dos pais, é dia das mães, mas fulano vai estar lá, fulana vai estar lá, e eu não quero nem ver pintado de ouro. Oh, meu santo, me desculpa, você não entendeu o que é evangelho. Evangelho é você ter uma pedra na mão e olhar para quem te feriu e você dizer: agora vou me vingar. E aí vem Jesus e diz: aprenda a orar comigo. E como é a oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu... Eu quero ouvir.
Venha a nós o vosso reino. Ore, ore comigo. Assim na terra. E a pedra aqui. Peraí, a pedra acabou de cair. Segura o freio. Mateus 6,12. Jesus olha e diz: na oração que você aprendeu comigo, a oração é da mesma maneira, da mesma intensidade, com a mesma força que eu perdoo quem me ofendeu, o Senhor perdoa a mim também. Você não entendeu? Jesus está te ensinando a orar. O perdão do Pai só desce depois que você perdoar quem te feriu. Ah, Flávio, eu não sou obrigada. Eu não sou obrigado a ficar no mesmo ambiente que fulano, que ciclano, e por isso tem um monte de gente que diz ser crente pulando de galho em galho. Melhor, pulando de igreja em igreja. Por quê? Alguém feriu ali, mudo de igreja. Alguém machucou ali, eu mudo de igreja. Alguém me decepcionou, mudo de igreja. Aí vem Paulo escrevendo Colossenses 3,13. E Paulo já começa assim: suportai uns aos outros e perdoai. Faz um carinho no crente aí, faz aí. Eu sei que você não gosta, mas implica com ele, diga, é para suportar. Primeiro, diga, primeiro. Diga, e depois você perdoa. Olha aqui para os meus olhos azuis. O céu é azul, sim ou não? Só está de noite. Continua azul. Olha aqui para os meus olhos azuis da noite. A palavra suportar aqui, que Paulo escreve em Colossenses 3,13, é a mesma ideia de carregar mala sem alça, sem rodinha, cheio de pedra, em dia de chuva. O que Paulo está dizendo? Do lado aonde você senta, seja direita, esquerda, na frente ou atrás, tem um mala sem alça, sem rodinha e cheio de pedra. Olha aí para esse crente do teu lado, vê se ele tem essa cara de mala. Gostou, né, crente? Só não esqueça, você olhou para o irmão também olhou para você. Ou seja, tanto eu como ele, como nós, todo mundo aqui dentro é uma mala sem alça que precisa suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Jesus está dando uma aula, e qual é a aula? Não muda de ambiente, suporta e perdoa. Tem gente aqui com úlcera, enxaqueca. Tem gente aqui passando mal. Por quê? Falta de liberação de perdão ao próximo. Acorda pensando em fulano, trabalha pensando em fulano, namora pensando em fulano. Aí fulano, não quero ver nem pintado de ouro. Fulano, eu não fico no mesmo ambiente. Imagina Jesus falando isso de você, que é pecador, estranho, esquisita, irritante, estressante. E Jesus, olha lá, uma hora está animado, outra hora desanimada, outra hora está crente, outra hora desviado. Eu vou largar. Não, ele olha e diz, está perdoado, que mandou te vai. Eu não perdoo para que o outro melhore. Eu vou perdoar fulano, mas fulano não melhora, mas eu não perdoo para que o outro melhore. Eu perdoo para que eu tenha paz. Aleluia, aleluia, aleluia.
A outra lição foi quando o pai ensinou o significado do nome do irmão mais novo, Efraim. Primeiro irmão, a primeira lição que o pai deu dentro de casa, Manassés, Deus apaga a dor do passado. E Efraim, Deus me faz prosperar na terra da minha aflição. Opa! Aí vem gente, Robert, e diz assim: eu não suporto mais aquele emprego. Eu não aguento mais aquele meu chefe. O que você vai fazer? Vou pedir para sair, mas peraí. Quando você pediu para se abrir uma porta, você pediu para o seu patrão ou você pediu para Deus? Ah, mas você não sabe. Como é essa porta? E tu acha que Deus que abriu a porta não sabia como seria essa porta? Olha o que Paulo diz: eu orei a Deus, e Deus me abriu uma grande porta. A porta é grande ou pequena, gente? Aí Paulo ainda melhora e diz assim, ó: e Deus me abriu uma grande porta e eficaz. Ou seja, além de ser uma porta grande, ela gera muito resultado. Paga minhas contas, dá comida para os meus filhos. Mas aí Paulo encerra assim: mas o diabo se levantou contra mim. Você não percebeu que as portas que Deus te levanta sempre vai vir com perseguição, sempre vai vir com fofoca e sempre vai vir com demônio para te perturbar. Aí eu vou largar isso tudo. Aí Deus, mas peraí, eu não entendi, eu te abençoei. Você orou, buscou, e agora que eu te abençoei, mas Senhor, não sabia que vinha acompanhado com demônio. Irmão, até Jesus que orou para separar discípulo tinha um traidor. Você não acha que o ambiente que você vai, que Deus abriu, não vai ter alguém para te perturbar? Só tem um detalhe, olha o que diz Apocalipse 3:8: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Mas olha o que diz o contexto: eu conheço o teu esforço. Eu não entendi. Deus está dizendo assim, ó: a porta aberta que eu abri para você, vai ter que ter esforço para sustentar. E quando você ficar lá firme e resistindo, nesse ambiente de perseguição, não pede para mudar. Eu vou pedir para me mandar embora, que aí eu vou me virar com o auxílio-desemprego. Cuidado, cuidado, cuidado com o que você está desejando. Cuidado, isso não dá muito certo na tua cabeça, parece dar certo. Mas aí vem Jesus e te traz uso para lhe dizer: suporta. Suportar por quê? Porque no lugar da vergonha, eu derramo dupla honra. Levanta a mão ali, outro lá. Ô glória, ô glória. Você orou para Deus abrir, e Deus te trouxe para dizer: aguenta, porque neste lugar de perseguição, de provação, é o lugar de exaltação para a sua vida. Glória a Deus. A última lição foi quando o avô, que agora virou pai, adota o menino, e ele diz para José, Gênesis 48:16, traz o menino para cá, os dois. Quando ele traz os meninos, Jacó vai liberar uma bênção da primogenitura. Então o que José faz? Ele coloca um à direita, o outro à esquerda, mas José faz algo de propósito. Como o pai está cego, e ele vai liberar a bênção da primogenitura, o mais velho tem que estar na direção do braço direito. Jacó vai estender a mão para abençoar. Quando Jacó estende a mão, ele cruza os braços. José se desespera e diz assim: não, meu pai, está errado. A mão direita é na cabeça do mais velho e a esquerda no mais novo. E Jacó assim, ó: você não entendeu nada. Deus quis que fosse assim. Como assim? É que importa que o menor se torne o maior.
Levanta a tua mão, por gentileza. Eu não sei quem acredita em palavra profética, mas Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer: nunca se esqueça, teu pai te trouxe nessa quarta, na casa dele, para lhe dizer: eu sou Deus que inverte, que muda quadro e circunstância. Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer: eu até permito cativeiro, mas eu também fecho o cativeiro. Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer: há um tempo de mudança para a tua história, para a tua casa, para a tua terra. Calate maciéria. Deus trouxe alguém aqui que a circunstância está dizendo não, mas o Pai te trouxe para dizer: não vai terminar do jeito que está. Há uma mudança, há uma mudança, há uma mudança. Calachúria força, nemanacala voreçal e demintia, temanachendriaça. Ana canta. 1 Samuel capítulo 2, e a oração de Ana começa assim: que o soberbo não se precipite com a sua boca. Eu gosto de Ana, porque Ana está tendo um problema dentro de casa. O problema é onde? E dentro de casa tem gente batendo no peito: eu tenho, eu posso, eu isso, eu aquilo. E Ana, não se precipite com a tua boca. Deus pega o exaltado e abate ele, mas quem é humilhado, ele exalta. Aleluia. Aí Ana continua: ele pega aquele que está sentado no monturo. Diga monturo. O que é monturo? Monte de lixo. E a Ana está assim, ó. E quem se sente um lixo dentro de casa? Quem está se sentindo um inútil acabado? Deus visita o lugar do inútil e coloca ele assentado entre os príncipes da terra. Alguém disse glória. A outra levantou a mão. Aleluia, aleluia. Jó, capítulo 42. E está todo mundo assim: Jó só perdeu, só perdeu, só perdeu, só perdeu. Está com pecado escondido, hein, Jó? É melhor confessar. Aí Jó vai dobrar o joelho para orar. Capítulo 42, versículo 10. Mas ele não ora por ele, ele ora por quem está falando dele. E de repente o texto diz: e o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orava. Uma mão é pouca para quem está sentindo que Deus tem uma virada, uma mudança. Uma mão é pouca. Levanta essas duas mãos, porque Deus te trouxe para lhe dizer: a tua casa não terminará em lágrimas, a tua casa vai terminar em festa. Eminutria vastiergia, anamanachuribiaste. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei para quem esta palavra. Você pode levantar uma das suas mãos apalmada para tomar posse. Jó diz: e ele te fará sorrir novamente. Não, segura a mão. Se Jó está dizendo que ele me fará sorrir de novo, é porque a casa está em tristeza, a casa está em lamento. Mas aí vem Jó e diz: fique em paz, não fica assim, não termina assim. Ele te fará sorrir de novo. E vai parar no sorriso? Não, e ele te fará dar pulo de alegria. Aleluia.
a virada vai ser tão grande e tão bonita, que quem te olhar vai dizer: tá doida, tá doido, e você: não, eu tô alegre com o que Deus fez. Oh, glória, glórias, glória, glória. Só quem acredita nesta mudança que está vindo, com a sua mão levantada, 10 segundos, não é 10 minutos, é só 10 segundos, não é 1 minuto, com as mãos levantadas aos céus. Só quem acredita nesse Deus que muda a circunstância, com a mão levantada, ainda que os olhos cheios de lágrima, esquece quem está à direita, esquece quem está do lado, e abre a tua boca, feche os teus olhos e exalte aquele que está falando ao teu coração. Isso, 10 segundos de glória, 10 segundos de aleluia, 10 segundos de adoração. Isso, fecha os olhos, mas abre a boca, porque enquanto você já agradece o hoje, o agora, Deus está dando ordem aos seus anjos para visitar a tua casa, para visitar teu ente querido. Isso, adore, 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 adore. E se tu é pentecostal, crente, aproveita esse momento e começa a falar em outras línguas. Aleluia, aleluia. Vai sendo renovado, vai sendo renovada. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aleluias. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluias. Santo, santo, santo. Você pode emprestar sua mão para a pessoa ao seu lado e orar juntamente com ela, com seus olhos fechados, segurando a mão do seu irmão, crendo nessa mudança, crendo nessa virada. Vai orando com ele, vai orando com ela, e o Espírito que age em você vai transferindo esta graça. Isto, enquanto você ora com ele e ele ora com você, Deus visita teu marido, mulher. Calamachomenendriassa, Tevarossuria calmenendro, Kevarachando reminiose. Isso, ore com ele, ore com ela. É calau e nem me atenderecia. Aleluia, aleluia. Seu marido pode ter dito: nem adianta colocar meu nome no caderno da oração, eu sou assim e vou morrer assim. Eis que aqui nessa noite está aquele que nasceu e morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, para pegar qualquer homem torto e endireitar a sua história. Jesus está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Como bevarachu,
Devurgi mindande asawi. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Dica namundia semia. Que me dá sandri manácia. Ai, dobro vossal. Aleluia. Há um conforto de Deus vindo ao nosso encontro. Há uma graça de Cristo vindo sobre nós. Aleluia, aleluia. Coloque a mão sobre o seu peito, por favor. E declare bem forte: o meu Pai. Diga bem forte: o meu Pai. Meu Senhor. Meu Deus. Não me deixou sozinho. Diga: Ele está comigo. Aleluia. 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 Seguindo a orientação do Espírito Santo, que me impeliu a falar de Jó. Jó capítulo 9, versículo 37. Jó na luta. Quando estava no cativeiro, na prova, Jó está revoltado. Jó está o quê? Não, Flávio, está não. Jó é homem paciente. Jó é paciente para acreditar que o Deus que permitiu ele entrar na prova é poderoso para tirá-lo. Tanto que o mesmo Jó, na luta, diz assim: eu esperarei nele, ainda que ele me mate, eu esperarei no Senhor. Mas peraí, Jó, que loucura é essa? Você está esperando em Deus e se Deus te matar, tu continua esperando? É que eu sei que Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Só que Jó no capítulo 9, Jó diz assim: se Deus fosse homem igual a mim, ele desceria do alto céu, me encararia nos olhos e iríamos junto ao tribunal. Quem me ouve, diga amém. Olha para mim e deixa a criança ser feliz em nome de Jesus. Olha para mim, Jó está olhando para Deus e Jó está dizendo assim, ó: se Deus fosse macho, ele não ficaria sentado no trono, não. Se ele fosse macho, ele desceria do céu. Porque como Deus, Jó está dizendo isso aqui, ó: Deus não sabe o que é sofrimento. Sofrimento sabe quem é homem, mulher, quem está na terra. Sabe o que Jó está dizendo na prova? Se Deus for macho, ele me encara para o mano a mano. Você teria coragem de fazer isso com Deus? Chamar Deus para briga? Aí Jó está assim, ó: e se ele descesse, a gente aproveitaria e iria junto ao tribunal. O que Jó está dizendo? Eu colocaria Deus na justiça, porque Deus não sabe o que é sofrimento humano. Jó está igualzinho a algumas pessoas aqui dentro. Serve a Deus, sabe do poder de Deus, só que por causa da tua dor, você está achando que Deus não te entende. E aí você está cheio de perguntas: por que Deus permite isso? Por que Deus faz aquilo? Por que Deus aquilo outro? Aí Jó capítulo 40, versículo 6, e o texto diz: e o Senhor falou a Jó no meio de uma tempestade ou redemoinho. Faz um carinho nesse amigo que você já vai embora, é o penúltimo. Diga: prepare-se para a visitação de Deus. Chamou ele, ele se coloca de pé do seu alto e sublime trono, sobe nas asas do querubins e desce. Glória. Capítulo 40, versículo 7, diz o texto: e o Senhor me falou:
cinge os lombos e caminha comigo como homem. Opa, olha o que Deus está dizendo. Eu desci, tu não me chamou? Então vamos andar. Mas antes de andar, pega e cinge os lombos. Cingir os lombos aqui, pastor Elias, pega a sua trouxa de viagem, pega a sua mala, pega o que você tem e vamos para uma nova fase. Alguém crente ali, ó. Glória. Oh, glória. Há um novo tempo chegando. Há uma nova fase chegando. Tem gente, Robert, que até faz silêncio. Isso, acerca de fulana, acerca de ciclano, eu já nem falo nada. Porque aparentemente já acabou. Aí vem Deus e diz, tem uma nova fase. Tem um novo tempo. Aí Deus diz assim, e caminha comigo como homem. Caminha como... Aí se você ler o capítulo 40 e 42, capítulo 40 e 41 na sua casa, você vai ver que na caminhada entre Jó e Deus junto, aparece na terra um Belmonte, um monstro da terra. No capítulo 41, aparece um Leviatã, um monstro das águas. Aí, os dois andando como homem, Jó continua olhando Deus. E Deus começa a lutar com Belmonte e com Leviatã. Como homem, ele quase perde a peleja. Por que ele está como homem? Filipenses 2, versículo 5. E ele, sendo Deus, não usurpou ser semelhante a Deus, mas quando desceu, esvaziou-se da sua glória, tomou forma de servo, e servo de homem, e até a morte de cruz. Quando termina a briga com os dois monstros, começa o 42 e Jó diz assim, no versículo 2, eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus projetos podem ser impedidos. Versículo 5, eu te conhecia de ouvir falar, ia para a escola dominical, por culto de ensino, assistia no YouTube, eu só te conhecia de ouvir, e para mim, tu ficava no trono sem se importar com a gente, mas hoje, eu te conheço, de contigo andar. Se coloca de pé comigo, por favor.